Olá, queridos alunos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o agravo em execução. Veja bem, quando a sentença ela transita em julgado, naturalmente nós vamos inaugurar agora um novo processo. Não mais um processo de conhecimento, e sim um processo de execução. Lá no processo de execução, vige entre nós o princípio jurisdicional do processo de execução, que quer dizer que as decisões em torno do processo de execução não são decisões administrativas, mas são decisões de caráter jurisdicional. E cada incidente praticado em fase do processo de execução é decidido pelo juiz das execuções. Esta decisão dos juízes das execuções, ela pode ser atacada pela parte interessada. Por quê? Quem são os legitimados para interpor agravo em execução? O Ministério Público, o apenado e o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá? A rigor, a lei de execução penal fala cônjuge, descendente, parente, mas nós temos que entender aqui como se fosse o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Estamos bem em relação a isso? Então veja bem, se o juiz ele concede livramento condicional, se o juiz ele denega este livramento condicional, se ele nega uma saída temporária, se ele concede suspensão condicionada à pena ou se ele nega, tá? Para esses incidentes no processo de execução, cabe agravo em execução. E olhe, note, porque muitos dos casos lá do artigo 581 do Código de Processo Penal, aqueles incidentes após o trânsito em julgado, que são decididos pelo juiz, são atacados por meio de agravo em execução. Então, cuidado com a leitura lá do artigo 581 do Código de Processo Penal. Quando você perceber que lá pela leitura o juiz ele está decidindo o incidente após o trânsito em julgado, não tem conversa. O recurso será o agravo em execução. Estamos bem em relação a isso, meus queridos amigos? E olhe, por conta da semelhança com o recurso em sentido estrito, ele tem o mesmo procedimento do rese. Eu vou interpor o agravo em execução no prazo de 5 dias. Aqui, termo de interposição ou petição de interposição no prazo de 5 dias. Lembra? Aquela primeira peçazinha, interessando para o juiz das execuções e resignando-se contra a decisão prolatada. Então, aquela invocação lá você já está recorrendo, prazo de 5 dias. E as razões, elas são interpostas no prazo de 2 dias. 2 dias. Depois a parte contrária vai ser intimada para apresentar contrarrazões no prazo de 2 dias. Depois o juiz, estes autos vão regressar para o juiz aqui, ele poder efetivar, porque é possível em tese, a retratação dessa decisão prolatada pelo juiz. Sim, aqui no agravo de execução existe o efeito regressivo ou interativo dos recursos. Então é possível o juiz ele se retratar desta decisão aqui. Se ele não se retratar, ele vai mandar os autos para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Conseguiram entender esta situação? Porque cuidado, não é só cuidado com a seguinte noção: se for preso em penitenciária estadual, quem será o juiz competente? Juiz das execuções penais estaduais. Se o indivíduo estiver preso numa penitenciária federal, o juiz competente será o juiz das execuções penais federal. Então, neste último caso, o recurso vai para o Tribunal Regional Federal. Então, cuidado com esta situação. Estamos bem em relação a isso?
Outra coisa, agravo em execução não tem efeito suspensivo. Sim, não tem efeito suspensivo. Então, se o juiz determinou a progressão de regime, o cara já vai progredir de regime. Se o juiz ele determinou a regressão do regime, imediatamente ele vai regredir de regime. Porque a interposição do agravo em execução não irá obstar, suspender a decisão do juiz das execuções penais. Então ela tem aplicação imediata. E nem é possível interpor mandado de segurança, tá? Entendimento sumular do STJ, não obstante que seja dirigido ao Ministério Público, esse mandamento é geral para todos. A súmula é a número 604 do STJ. Mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Aqui é uma crítica na doutrina no seguinte sentido. Olha como isso é problemático para o Ministério Público no seguinte sentido. Imagine que um serial killer, ele tenha ganhado o direito de progredir de regime. Essa decisão não tem efeito suspensivo. Então, o que seria ideal? O ideal seria o Ministério Público impetrar o mandado de segurança para poder sustar esta decisão. Porque veja bem, como é que pensa o Ministério Público? O Ministério Público pensa assim, nossa, se o serial killer ele progredir de regime, ele vai sair aí para poder matar as pessoas. Então essa decisão do juiz tem que ser cassada. Então existe este pensamento doutrinário que eu queria ter passado para vocês. Então, como há um problema para o Ministério Público, mesmo assim ele interpõe este mandado de segurança. E olha só, isto aqui não é súmula vinculante, é uma súmula persuasiva de jurisprudência. É uma coisa que você tem que saber para fins de prova, mas que excepcionalmente na prática, a depender da situação, sabe, ela pode ser até afastada. Então cuidado com estas coisas que elas podem ocorrer na prática, e isso nós precisamos estar atentos. Então qualquer incidente que ocorre na fase de execução, o recurso a ser interposto é o agravo em execução. E a previsão legal é o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Espero que todos vocês tenham percebido como se dá o funcionamento deste recurso, tenham captado essas informações. Bons estudos para vocês, meus amigos. E olhem, coloca fé nesse curso de vocês, tá bom? Este curso de direito de vocês é o curso em que você vai ajudar futuramente as pessoas. O teu pai, a tua mãe, o teu cônjuge, e ter o maior prazer de você fazer nesse teu curso, tá? Eles acreditam em você. Eles falam uns para os outros, olha, meu filho está cursando direito, o meu esposo, a minha esposa está cursando direito, é o sonho da vida dela, e é o meu sonho também. Ele vai ter o prazer de dizer, teu pai, a tua mãe, hoje o meu filho é formado. Então, força nos teus estudos, persista no teu estudo, tá? Porque nesses estudos você vai ajudar as pessoas. É por meio do teu trabalho que você vai ajudar a tua família e que você vai ajudar as pessoas que são necessitadas. Divida o que você tem com o próximo e você vai ter mais ainda. Divida a tua feira com o pobre, você vai ser mais rico ainda. Entenderam? Então, se você tem prazer na tua sandália, se você tem um prazer na tua bolsa, compra uma bolsa também para quem precisa. Compra um sapato, uma sandália também para quem precisa. Compra mesmo, dá novinho. Deus vai colocar muito mais na tua vida. Então é isso que eu desejo para vocês, meus amigos.
força no teu estudo. Oferece o teu estudo para Deus. Sabe? Eu ofereço o meu trabalho para Deus. Eu ofereço meus estudos para Deus. Faça assim também. Dê o melhor. Se você está oferecendo o teu estudo para Deus, se você resolver dar o teu estudo para Deus, dê o melhor. Tá bom assim? Então, eu desejo o melhor para vocês. Eu desejo sucesso para vocês. Então agora, nesse momento, pega teus estudos, pega a tua caneta, pega teu caderno e dá o melhor. Deus seja louvado, meus amigos.